fala Pedro Reis na área, chegando para dar o papo sobre o Coringão, isso aí. Semana decisiva para o Corinthians em 2025. Você vai saber por quê a partir de agora. Então, antes de começar a bater o papo sobre isso, vamos deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando com seus amigos, deixando os comentários o que você acha dessa semana tão decisiva para o Corinthians. Hoje, segunda-feira, está começando a decisão de uma semana que pode colocar o Corinthians na luta por vários títulos ou então em uma temporada de muita desconfiança. Vamos lá. Primeiro de tudo, o Corinthians joga na quarta-feira sua vida na Copa Libertadores. Precisa ganhar do Universidade Central da Venezuela. Precisa dessa vitória contra o time venezuelano. E mais do que isso, o Corinthians na quarta-feira precisa ganhar e ganhar bem, jogando muito para conseguir a classificação para a terceira fase preliminar da Libertadores, ou então a terceira fase da Libertadores, né? Porque ainda é uma fase antes da fase de grupos. E por que essa semana é tão decisiva? O Corinthians joga na quarta, como eu disse, a vida na Liberta, e aí vai para o final de semana encarar o Mirassol no Paulistão. E se o Corinthians de verdade quer brigar por títulos nessa temporada, eu já disse e vou repetir, o Corinthians precisa ganhar, classificar e estar na fase de grupos da Libertadores. Se quer brigar pelo Paulistão, precisa ganhar do Mirassol no final de semana. No domingo o jogo, já está marcado domingo 6h30. E por que precisa ganhar? Por mais que o Mirassol seja um time de Série A, um time que, se a gente for pegar o contexto, é tudo muito novo ainda. É novo um time da cidade estar na Série A do Campeonato Brasileiro. É novo o jeito de se tocar o futebol até com o Paulinho por lá. Tá trocando de técnico, mandou embora recentemente, saiu o Eduardo Barroca. Então tem uma mudança de comando técnico no time do Mirassol. É um contexto em que o Corinthians perdendo para o Mirassol é uma decepção, é um fracasso, é crise. E esse contexto tá posto. Se for para ser eliminado no Paulista, que seja eliminado em um clássico. Pode ser mais doloroso, mas é mais justo. Já no caso da Universidade Central, não tem conversa. O Corinthians é mais time, mais elenco. Talvez o salário do Memphis pague 2 anos, o de um mês do Memphis pague 2 anos do salário dos caras. Não tô falando com certeza, tá? Mas é um chute mesmo. Vou colocar 4 milhões de reais. Você acha que 4 milhões no time da Venezuela que chegou na Libertadores pela primeira vez na fase preliminar? Não tem em 2 anos isso. É um time que tem que o Corinthians amassar o adversário. É para fazer 4, 5, para tirar a zica e para ir com moral pro sábado. E essa semana é tão decisiva por isso. Porque a noite de quarta-feira pode ser trágica. E a gente tem que jogar limpo com o torcedor. Futebol tem dessas. Às vezes o futebol te prega umas peças e por mais que o Corinthians seja 90% favorito contra 10% da Universidade Central, esses 10% muitas vezes pode surpreender, pode ganhar sim. Não acho que isso vai acontecer, acho que o Corinthians vai passar, mas espero uma resposta firme. O Corinthians passar na mesma rotação que jogou lá na Venezuela, que jogou contra o Guarani, que vem jogando essa fase de grupos do Paulistão, é um Corinthians que continua devendo. Se for um Corinthians que faça 5, 6, 7 gols contra o time venezuelano, aí sim. Aí dá pra gente pegar e ter confiança nesse time para as finais do Paulistão. E mais do que isso, a questão psicológica. Chegar contra o Mirassol tranquilo, já sabendo que na próxima quarta vai ter um jogo importante da Libertadores, fora de casa, no Equador, ainda não se sabe o adversário, mas o Barcelona ganhou o duelo nacional na primeira partida. Muito provavelmente o Barcelona vai para Guayaquil, não tem altitude em Guayaquil, mas é uma viagem bem complicada. O Corinthians vencendo o Universidade Central, vencendo o Mirassol, no Paulista já fez o que tinha que ser feito, na minha opinião. Quer chegar na semifinal, quer disputar o clássico, quer chegar de igual para igual contra os principais clubes. E nesse Paulistão ainda tem uma curiosidade grande. Dos 8 que foram para as quartas de finais, são os 8 melhores times de fato do futebol paulista.
Então, assim, esse primeiro passo é importante. Para lá na frente, o Corinthians não se decepcionar. E eu repito, estadual só serve para duas coisas, já diria Muricy Ramalho. Para derrubar técnico e para ninguém lembrar quem ganhou. Por exemplo, essa camisa do Corinthians aqui. Você lembra o ano que o Corinthians ganhou o campeonato com ela? Deve lembrar porque foi um título bem marcante. Foi o título da volta do Corinthians à elite do futebol nacional, o título da volta do Ronaldo Fenômeno. Em 2009 o Corinthians ganhou com esse manto, com essa camisa, o Paulistão de forma invicta, derrotando o Santos na final daquele campeonato. O Corinthians pela frente, além dessa semana decisiva, tem uma semana muito importante para fechar a contratação do Angeleri, lateral esquerdo, que vem chegando do Getafe, um cara que desde 2022 não fez 3 jogos completos, se for colocar isso é muito. Até vamos pegar o dado estatístico dele aqui para não passar a informação errada para você. Lateral esquerdo, Getafe, Corinthians. Só para a gente pegar os dados dele aqui. Fabrício Angileri. Getafe. Eu falei Angeleri, por isso que eu não tava acertando de cara. Olha lá, vamos lá, pegar o gol do Angileri. Site O Gol muito bom, hein? Lembre-se desse site sempre que quiser pesquisar algumas coisas. Olha só, no Getafe foram 15 jogos na primeira temporada, 12 na segunda e nessa temporada nenhum jogo. O último jogo do Angileri, nessa temporada até não tem nem como a gente ver. O último jogo foi no dia 26 de maio de 2024. 26 de maio de 2024, um jogo contra o Mallorca, derrota do Getafe. Vai completar aí um ano quase, 10 meses sem atuar o lateral esquerdo argentino, indicado pela dupla Ramon Dias e Emiliano Dias. É uma aposta. Não acho que vai chegar, que vai ser muito melhor que o Bidu e que o Hugo. Para mim, tudo mesmo nível. A contratação do Palácio segue sendo estranhíssima. Não é possível que o exame, antes de contratar, não se detectou que o joelho do cara não existia praticamente. É impossível a gente não saber disso. É impossível a comissão médica do Corinthians não saber disso. É impossível a diretoria contratar um jogador nessa situação. E aí levanta margem para suspeita, meu amigo. Pô, você quer que faça o quê? Você contratou um jogador machucado. E agora tá contratando um jogador que tá quase um ano sem jogar. Não vem de lesão, mas tá quase um ano sem jogar. Qual a certeza de que esse cara vai chegar e responder, a não ser a indicação dos treinadores? Não tem. Então, assim, o Corinthians fez um mercado muito bom no meio do ano passado, mas esse ano não contratou ninguém. Teve a chegada do Palácios, que foi no começo, antes do Fabinho Soldado chegar ainda, que veio bichado, com todo respeito, veio bichado. E agora que vai contratar um lateral esquerdo que está há 10 meses sem pisar em campo. É um pouco doido isso aí, né? Vamos ver, vamos esperar o que esse Angeleri vai fazer no Coringão. E é mais ou menos isso. Semana importante, semana decisiva, semana que vale a vida do Corinthians na temporada. Pedro, mas e se for eliminado da Libertadores? Não pega nem Sul-Americana. Aí só Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro pela frente. Se avançar na Libertadores, como eu disse, joga contra um time equatoriano, jogo da ida no Equador. Barcelona de Guayaquil venceu o primeiro jogo contra o El Nacional por 1-0, jogando fora de casa. Se perder do Mirassol, tá eliminado do Campeonato Paulista e só vai voltar a jogar a outra quarta-feira, se classificar contra a Universidade Central. Se avançar do Guarani, são 2 possíveis adversários. O São Paulo pode ser um adversário se avançar jogando nos pênaltis. E o Santos é possivelmente o adversário mais provável para o Corinthians nessa próxima fase. Lembrando que nas semifinais do Campeonato Paulista, primeiro às quartas joga contra o adversário do grupo. Nas semifinais, o duelo conta os pontos
feitos na primeira fase e nas quartas de finais. Então vai ter que ficar fazendo cálculo para ver qual será o adversário de uma possível semi e de uma possível final. Fechou? É isso. Falamos de Corinthians aqui com essa camisa bonita, hein? Bonita. Parte da coleção. Fui. Até mais.